O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Números, nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco sobre 2 pecados para os quais nós às vezes não damos muita atenção: a maledicência, o falar mal dos outros, e a inveja. O contexto é o seguinte, diz aqui, vamos pegar o início do capítulo 12 do livro dos Números, diz que Maria, vocês vão encontrar em outras traduções, Miriam e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope, Zípora ou Séfora. De acordo com a tradução, vocês vão encontrar esses 2 nomes, Zípora ou Séfora. Pois bem, eles criticam Moisés por causa dessa mulher, porque Moisés a tomou como esposa, mas na verdade ela era apenas o pretexto. Que quando vocês ouvirem aqui, vocês vão perceber que eles vão criticar uma outra coisa. No fundo, a raiva que eles têm no coração não é por causa de Zípora, mas é por um outro motivo. Isto é, eles estão indignados e se perguntando: mas Deus fala somente através de Moisés? Só Moisés é profeta? Só Moisés pode falar com autoridade por meio de Deus? Então vocês percebem aqui que no fundo aqui é
a inveja. Isto é, eles de alguma maneira, eles almejam aquela autoridade que Moisés tem. E eles querem então, de alguma maneira, dizer que eles têm a mesma autoridade que Moisés. Séfora aqui, Zípora, entra aqui neste problema. Aqui é apenas um motivo que alguns intérpretes levantam, porque o pai de Séfora, Jetro, sogro de Moisés, quando vê Moisés trabalhando muito até tarde, atendendo as pessoas, falando em nome de Deus para as pessoas, ele dá um conselho. Ele diz a Moisés que aquilo não está certo. Vocês podem encontrar lá no livro do Êxodo, no capítulo 18, quando ele diz: olha, procura outras pessoas que possam ouvir esses problemas, que possam ouvir o povo, e os casos mais graves e mais difíceis virão a você, mas divide com outros homens capazes essa tarefa. E dizem alguns intérpretes que isso poderia não ter agradado a Míriam e a Arão, que de alguma maneira eles não tinham essa função. Quem quiser depois pode pegar lá em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 21. Seja lá como for, o contexto é esse. Eles estão indignados, eles estão com raiva de Moisés, e o pretexto é Séfora. Meus irmãos, aqui já nos ensina algo, né? Quando nós começamos a nutrir uma antipatia, quando nós começamos a matar alguém no nosso coração, isso aqui é um pecado contra o 5º mandamento. Quando você começa a alimentar rancor, mágoa, antipatia, rixa com uma pessoa, qualquer motivo, qualquer coisa que ela fizer, será ocasião para que aquela antipatia, aquela rixa, aquela mágoa venham à tona. Então, vigiar os próprios sentimentos, porque com muita facilidade nós podemos ser conduzidos ao pecado. E diz então aqui, como é que diz explicitamente, versículo 2, Números, capítulo 12, versículo 2, eles começam a conversar entre eles. O verbo lá no original, ele traz o verbo falar no singular. Aqui, só que nós vemos esses dois personagens, Míriam e Arão. Mas dá-se a entender que o diálogo foi começado por Míriam. Ela que puxou a conversa. E diz que Deus ouviu aquela conversa. Meus irmãos, nós temos que ter muito em mente isso. Deus vê a nossa vida. Deus vê as nossas conversas. Às vezes, entre aspas, conversas que você tem como bobas, mas que são maldosas, que são inadequadas, que não agradam a Deus, e aquilo você está fazendo na presença de Deus. Deus vê até aquilo que a gente pensa e não exterioriza. Vocês ouviram isso no domingo agora, quando o povo foi à procura de Jesus, aparentemente à procura de Jesus, e Jesus diz: vocês estão me procurando não porque vocês têm fé, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão. Isto é, Jesus vê até os pensamentos da nossa mente, até, usando uma linguagem bíblica, os pensamentos do nosso coração. Então nós precisamos aprender a viver na presença de Deus, não para incutir em nós o terror, mas a piedade, a reverência, o santo temor de Deus, de pedir a nosso Senhor que
quando imediatamente, quando vier um pensamento, uma sugestão inadequada, que nós imediatamente repreendamos e recusemos aquilo. Mas diz então que Miriam e Arão estavam ali, né, falando mal, cortando a vida de Moisés, criticando Moisés por aquela atitude dele. E diz o versículo 3: Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Isto é, Moisés não se defendeu, Moisés não se justificou, Moisés silenciou diante daquela crítica. Vê aqui, meus irmãos, essa virtude que precisa ser almejada por nós. Quantas vezes na primeira crítica feita a nós nos levantamos e nos revoltamos, nós não aceitamos que digam o mal contra nós, ou algo que não nos agrade. E diz aqui que Moisés era o homem mais humilde, era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, e de todos os três, a tenda da reunião. Moisés não se defendeu, mas Deus iria defendê-lo. Moisés não criticou Miriam e Arão por aquela atitude, mas Deus iria castigá-los. Isto é, aquilo não poderia ficar impune, porque seria um mal que levaria a outros males. Aquilo deveria ser cortado na raiz. Então os três vão à tenda, e o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda, chamou Arão e Maria. Quando eles se aproximaram, lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões, e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, não por figuras, como ele vê o Senhor. Então nosso Senhor ali repreende Arão e Miriam, diz: olha, para os outros profetas eu falo por meio de visões e de sonhos, mas ao meu servo Moisés eu falo face a face. Meus irmãos, a inveja é uma realidade terrível e que nos tenta a todos. Quer dizer, Miriam, irmãos de Moisés, Miriam e Arão estavam com inveja de Moisés, e por isso estavam alimentando aqueles sentimentos ruins no seu coração. Foi pela inveja que a morte entrou no mundo, foi por inveja do diabo, diz o livro da sabedoria, que a morte, que o pecado entrou no mundo. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos de José, por causa da túnica listrada e do afeto que o pai tinha muito ao então filho mais novo, foi por inveja que os irmãos venderam José como escravo para o Egito. Foi por inveja que os fariseus, vendo a popularidade, Jesus crescendo em popularidade, foi por inveja que eles mataram Jesus. A inveja, meus santos, e não tenhamos dúvidas, todos somos tentados a isso, e devemos ter muito cuidado, porque às vezes isso se reveste até por outras intenções. Imagine, meus santos, o que é alguém, vocês sabem, Dona Araci faleceu, e alguém vir e dizer: ah, padre, então quando outras pessoas da paróquia morrerem, o senhor vai fazer também texto na internet, né? E você dizer: meu santo, você está com inveja do amor dedicado a uma pessoa, do amor dedicado a uma pessoa que morreu.
A inveja. Não estou pensando nos outros. Não, você está pensando em você. Entende, meus santos? A inveja. E quando eu digo isso, é para que cada um olhe para o seu coração, porque nós somos capazes de ter inveja das pessoas, e às vezes sem nem nos dar conta, mesmo que não falemos, mas aquele sentimento mau toma conta do coração e nos envenena desde dentro. Nós devemos nos alegrar quando vemos graças concedidas a outras pessoas. Nós devemos nos alegrar quando vemos nossos irmãos sendo abençoados por Deus. E tá bom, eu também queria aquela graça para mim, mas Deus deu apenas a ele. Louvado seja Deus. Louvar a Deus, mesmo que este louvor ele esteja contrário aos seus sentimentos, mas louvar a Deus, até que a sua inteligência converta os seus afetos, e você vê que deve louvar a Deus, agradecer a Deus, e pouco a pouco os seus afetos vão se convertendo também, mas você não aceita, você não deve aceitar este sentimento ruim, próprio do diabo, no seu coração. Pois bem, Miriam e Arão, com inveja de Moisés, começam então a maldizer, né? Entre eles apenas, imagine, eles eram irmãos, e aquela conversa entre irmãos não agradou a Deus. Eles estavam falando mal de Moisés. Quantas vezes nós, na nossa família, nós nos unimos para falar mal de outros, ou alimentamos pensamentos, né, de julgamento, de condenação a outras pessoas. Isso não agrada a Deus, isso entristece o coração de Deus, e isso é pecado contra o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. No catecismo, vocês podem pegar catecismo, o número 2477, 2477, vocês vão encontrar lá, dizendo: pode-se pecar contra este mandamento de 3 modos: pelo juízo temerário, quando eu vejo que alguém fez uma coisa, existem 2 possibilidades, e eu já faço o juízo de que aquela pessoa agiu com má fé. Um juízo temerário. Eu posso pecar contra este mandamento com a calúnia, quando eu digo que alguém fez algo que eu sei, algo mal, que eu sei que ela não fez, mas eu digo que ela fez. Não, o primeiro, eu tenho dúvida, e eu opto por escolher a maldade, faço um juízo temerário. A segunda possibilidade é a mentira. Eu sei que ela não fez aquilo mal, mas eu digo que ela fez. E o terceiro é a maledicência. Ela fez aquilo que é mal, mas por que é que eu vou sair por aí espalhando? Por que é que eu vou sair por aí? Número 2477 do Catecismo da Igreja Católica. Por que é que eu vou sair por aí dizendo isso de errado que ela fez? Ah, padre, mas ele fez isso. Ok, mas quem és tu para julgar o teu irmão? Tiago, capítulo 4, versículo que eu não me lembro. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Um só é o legislador e o juiz, com autoridade para salvar e condenar. Quem és tu para julgar o teu irmão? Com quanta facilidade. Uma coisa é você dizer, tais atitudes são más. Você diz, isso eu não quero para a minha vida, isso eu não quero fazer. Mas se aquele julgamento não cabe a você, se você não é pai, então se você é pai, o julgamento cabe a você. Você tem que julgar para repreender, corrigir. Mas
se você não tem autoridade sobre aquela pessoa, para que você fica emitindo julgamentos e levando à frente o erro daquela pessoa em particular? São Paulo, e com isso termino a homilia, São Paulo, misericórdia, ele tem uma afirmação muito forte. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e seguintes. Vejam aqui que palavra forte de São Paulo. Ele diz: não vos iludais, não entrarão no reino dos céus os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os beberrões e os maldizentes. Não entrarão no reino dos céus. Percebe que ele equipara esses pecados e põe ali os maldizentes, os caluniadores, aqueles que falam mal dos outros e que nós às vezes achamos que é besteirinha, nem confessa, acha que é pecado venial. E isso não. São Paulo diz: não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e seguintes. Percebe aqui? E foi por causa deste pecado que Miriam, então, por isso que nós achamos que foi ela que puxou a conversa, porque Miriam é tomada pela lepra. Deus castiga Miriam com a lepra. Arão vai e suplica a Moisés: misericórdia, perdão, nós reconhecemos, nós pecamos falando mal de você, intercede por nós. E Moisés, este homem humilde e misericordioso, suplica a Deus, e Deus diz a Miriam que ela fique fora do acampamento durante 7 dias, mas que ficaria curada. Então, meus santos, precisamos pedir a Deus. Nós aqui poderíamos também refletir sobre a misericórdia de Moisés, que mesmo tendo sido ofendido, ele intercedeu e perdoou. Imagine, quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa calunia você, e você mesmo assim reza por aquela pessoa, intercede por aquela pessoa, enquanto aquela pessoa maldiz você bendiz aquela pessoa, isto é, abençoa aquela pessoa. Esse texto, essa primeira leitura de hoje, seria ocasião de tantas reflexões para nos fazer crescer no amor, na caridade, na virtude, e nos dar forças para que nós lutemos contra os nossos pecados. Que os santos anjos de Deus nos aconselhem sempre o bem, que os santos anjos de Deus intercedam por nós, nos alcançando graças de que precisamos para que cresçamos no amor e fujamos do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.